Helder, então de volta ao Guarani. Salve, salve pessoal aqui do canal, neste sábado à noite, trazendo para vocês a análise de Monson 2, Guarani 0, jogo de despedida do Guarani neste campeonato gaúcho. Sorte que já tinha garantido a sua permanência na primeira divisão para 2027, com uma rodada de antecedência, então apenas cumpriu tabela nesta tarde de sábado no Paço da Areia. Então agora todo o foco é na Ponte Preta pela Copa do Brasil. Já é terça-feira, às 9h30 da noite, lá em Campinas. Poxa, sacanagem ficou isso aí de sábado, fora de casa, e terça-feira já em Campinas, enfrentando a Ponte Preta. Mas tudo bem, Guarani vai pra cima nessa história. Também vamos falar sobre a saída do Helder, situação que já estava se levantando nos bastidores desde sexta-feira, e agora no final da tarde se confirmou, Helder está indo para o futebol do Vietnã, e já foi confirmado pelo Guarani a sua saída. Então, tudo isso vamos repercutir a partir de agora aqui neste vídeo, nessa análise pós-jogo de Monson e Guarani, e dizer que este conteúdo leva o oferecimento de Dr. Jorge Caé Filho, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica pelo Centro de Ensino Redindor, atendimento completo em endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colocação de balão intragástrico para emagrecimento e cirurgias de videolaparoscopia, tudo com segurança, tecnologia e cuidado com o paciente. A clínica fica localizada na Avenida Gomes Carneiro, número 1350, em anexo à Santa Casa. Telefone 533242-9290. Dr. Jorge Caé Filho, saúde digestiva com qualidade, confiança e resultado. E também o oferecimento de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Muitas vezes você tem um belo no projeto, faz um excelente trabalho, tem uma baita ideia, mas não está conseguindo transmitir isso para o seu público, não está conseguindo se posicionar nas redes sociais da maneira adequada. E o Fábio Vaz fez isso aqui no canal e os resultados vocês podem ver visualmente também no desenvolvimento que o canal teve. Quer também alavancar a sua empresa, a sua página profissional no Instagram, em qualquer rede social? Chama o Fábio, o contato dele está aqui, e quem falar que chegou pelo canal vai ter desconto na prestação de serviço. E também quem está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, aqui é a casa da Copa do Brasil. Vamos trazer todos os detalhes dessa semana de Ponte Preta e Guarani. Depois toda a repercussão diariamente do Brasileirão Série D. Com o Grêmio Esportivo Bagé na Copa FGF, na divisão de acesso. Os outros esportes também estão sendo contemplados aqui no canal, com a estreia do Esportes Sem Fronteiras. Enfim, tem muita coisa, bate-papo, resenha na gaveta, é muita coisa. Então, para não perder nada disso, te inscreve, deixa teu like e ativa a notificação para fortalecer ainda mais a nossa resenha. Bueno, pessoal, o que falar de Monson 2, Guarani 0, que no final das contas o Guarani terminou em primeiro no quadrangular do rebaixamento. Ficaram os três com 8 pontos, Guarani, Avenida e Monson, e o Inter de Santa Maria com 4. Permaneceram Guarani e Monson e foram rebaixados Avenida e Inter de Santa Maria, que já estava rebaixado. Pois é, foi essa situação aí que aconteceu. Começando a falar pelo outro jogo, o Avenida dependia apenas de si para permanecer na primeira divisão. Uma simples vitória era o necessário, mas não conseguiu vencer o time reserva do Inter de Santa Maria, em sua maioria composto por atletas da Sub-20, enquanto que o Monson fez a sua parte, venceu o Guarani. Então, se nós pensarmos no que foi apresentado dentro de campo, foi justo o Monson ter permanecido na primeira divisão, enquanto que a Avenida não fez a sua parte. Então, a bola pune e está aí o resultado. Com relação ao Guarani, então o Guarani já estava garantido na primeira divisão, vai para o seu 4º ano consecutivo na Série A, muito importante isso para o desenvolvimento do clube, e apenas cumprir a tabela na tarde deste sábado, porque tanto faz ficar em primeiro ou segundo no quadrangular. No caso da classificação geral, o Guarani termina o campeonato em 9º lugar. Tanto faz, não influencia em nada. Então, mas o técnico Gelson Conte entendeu que era necessário colocar o seu time titular, porque o Guarani ficou a semana inteira em treinamentos, recuperação física, e então precisava chegar para este confronto contra a Ponte Preta
com o ritmo de jogo. Claro, com todos os cuidados, sem excessos, mas precisava dar um pouco de ritmo de jogo aos seus atletas. Então, Gelson Conte colocou praticamente o que tinha de melhor no seu time. Se formos comparar com a rodada passada, só não tinha o Murilo Cavalcante, que saiu, foi para a própria Ponte Preta, não joga contra o Guarani, cabe mais uma vez a gente salientar, por mais que o regulamento permita, o Guarani fez um acordo de cavaleiros com a Ponte Preta, era o único requisito que o Guarani tinha na negociação para liberar o Murilo, era este, então não joga contra o Guarani o Murilo, mas já está lá em Campinas. E o outro foi o Helder, que ficou no banco de reservas, porque o Helder estava envolvido na negociação com um clube do Vietnã, que depois do jogo o Guarani confirmou oficialmente a saída do Helder. Então, ídolo histórico da história recente do Guarani, Helder está indo para o futebol do Vietnã e se despediu do Guarani oficialmente, já não enfrenta a Ponte Preta na terça-feira. Entre todas as passagens do Helder pelo Guarani, são 64 jogos com 41 gols marcados. É um número altíssimo, pessoal, considerando a baixa média de gols que hoje tem dos centroavantes no futebol, pelo fato de que as dinâmicas mudaram no jogo. Hoje, jogadores do setor ofensivo, eles têm muitas funções de posicionamento, de marcação, funções táticas, ao contrário do passado, em que só o seu principal objetivo era aquele que é o que mais se espera, que é marcar gols. Então, considerando para o contexto do futebol atual, também considerando o estilo de jogo daqui do Rio Grande do Sul, de futebol do interior, e dentro desse histórico ter terceira divisão, divisão de acesso e o gauchão, que é muito disputado, é um baita do número que faz com que o Helder seja o ídolo da história recente do Guarani. Então agora está se transferindo para o futebol do Vietnã. Torcedor fica chateado? Fica, e eu entendo perfeitamente. Mas no momento que o Guarani está de projeção nacional, não tem como segurar os atletas. Não tem, porque o Guarani não tem esse poder econômico de conseguir matar no peito e segurar o jogador. E outra, não pensa tu você que está me assistindo. Pensa você na sua carreira profissional. Surge uma oportunidade para você ir para fora, de se arriscar, de ir para um outro centro. Você vai querer que o máximo possível que a sua empresa entenda o seu lado e não meça esforços para que você consiga sair, né, receber os seus direitos e poder encarar essa oportunidade. Com o jogador é a mesma coisa. Então às vezes eu entendo o torcedor ficar chateado, mas criticar o clube por não segurar o jogador, não tem que fazer, gente, não tem que fazer. É só pensar no ponto de vista profissional da história, se fosse na carreira deles, na sua carreira, é a profissão deles também. Então, faz parte do jogo e isso sempre acontece com times menores que acabam se destacando em projeção nacional. Então, foi o Murilo, agora foi o Helder e pode ser que daqui a pouco vá mais alguém se passar pela Ponte Preta, por exemplo, na terça-feira. Mais ainda, o Guarani se projeta nacionalmente, porque aí conseguiria uma inédita classificação à quarta fase. A terceira fase já é inédito, então a quarta fase seria mais inédito ainda em um jogo fora de casa, pegaria Atlético Goianiense ou Gazinho da Roraima, então seria mais louco ainda. E falando em visibilidade, esse jogo entre Ponte Preta e Guarani, ele vai ter a transmissão da Sport TV, do Premier e também da GE TV no YouTube, então vejam a projeção que o Guarani tem e, consequentemente, dos seus atletas. Faz parte. Agora, cabe ao departamento de futebol conseguir repor estas saídas para o Brasileirão Série D, porque o grupo do Guarani do Brasileirão Série D é bem difícil. Pega o São Luís, campeão da Taça Farroupilha, nos clubes de Santa Catarina, o Santa Catarina, que é um clube que bem financeiramente, que vem forte, ficou em terceiro lugar no Catarinense do ano passado, ficou nas quartas de final esse ano, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. A outra equipe também de Santa Catarina, o próprio Joinville, que vive um mau momento, foi rebaixado no Campeonato Catarinense, mas tem poder aquisitivo. No Paraná, tem o Cianorte, que chegou nas quartas de final do Campeonato Paranaense, e o Cascavel, que brigou para não cair, conseguiu permanecer no Campeonato Paranaense, mas também é um time com bastante rodagem, então é um grupo bem difícil e precisa de elenco. O elenco do Guarani já é minúsculo e em função de todas as saídas que tiveram, e agora com essas saídas do Murilo e do Helder, com certeza vai precisar repor. Se vai conseguir ter poder aquisitivo
e mapeamento de mercado para repor a mesma altura do Murilo e do Helder, isso não é fácil de conseguir. Mas que precisa trazer jogadores de qualidade, isso precisa, com certeza. Mas que isso daí não tem nenhuma dúvida, isso eu concordo, que tem que se reforçar para a Série D. Mas que o clube tinha que ter segurado o Helder e o Murilo, não tem como. Perfeito? Mas é isso aí. E que o Helder consiga também se desenvolver na sua carreira lá no Vietnã. E, bueno, com relação ao jogo de hoje, então foi um primeiro tempo ali que o Guarani não forçou. Se tivesse feito aquele gol aos dois, que na verdade ele fez o gol, é que o gol foi anulado, aquele gol do Paulinho, se aquele gol tivesse sido validado, a história da partida teria sido outra, e com certeza o Monson teria se abalado emocionalmente, e não ter dúvida de que até o Guarani pudesse sair com a vitória lá do Passo da Areia. Mas aí o gol foi anulado, o Monson começou a se impor, obviamente, estava brigando contra o rebaixamento, conseguiu marcar 2 gols ainda no primeiro tempo, e aí ao Guarani cabia duas possibilidades. Ou acabar ali o jogo e ficar por isso o resultado, ou tentar buscar o empate ou uma virada. Só que para que o Guarani fosse atrás do empate ou da virada, ia exigir muito desgaste físico e que poderia respingar no jogo de terça. Então, eu não estou querendo passar pano na derrota. Mas o que eu quero dizer é que, pelas circunstâncias da partida, no momento que o Monson abre 2-0, não valia a pena o Guarani sair atrás para tentar buscar o marcador. Então, porque ia exigir muito fisicamente do time e isso poderia pagar o preço no jogo contra a Ponte Preta, que é um jogo que pode mudar totalmente a vida e a história do Guarani. Então, já que aconteceu, então fica por isso, e foi o que aconteceu, o placar 2-0. Depois, no segundo tempo, o Gelson aproveitou para rodar o elenco, né? Colocou o Thales, colocou o Alan Christian, colocou o Iago Lucas pela segunda vez. Aí vocês percebem, né? Outros treinadores passaram aqui e não tinham colocado o Iago. O Gelson colocou o Iago no segundo tempo contra o Inter de Santa Maria, naquela segunda-feira de Carnaval, e novamente colocou contra o Monson aí na última rodada. Então, havendo possibilidade de colocar o menino, ficou bem claro que ele vai colocar. E também promoveu a estreia do goleiro Giancarlo Silva, que foi trazido em razão da lesão do Jonathan. Então foi trazido em meio ao quadrangular e hoje também pôde fazer a sua estreia. Então alguns dos destaques aí dessa partida que fecha o ciclo então do Guarani neste Campeonato Gaúcho. Um campeonato em que o Guarani não atingiu aquele objetivo que queria lá no começo da competição. O objetivo do Guarani, além de permanecer, obviamente, era brigar na Taça Farroupilha, e isso não aconteceu. Acabou tendo alguns percalços do caminho, que assustou bastante o torcedor, mas quando chegou o momento decisivo do quadrangular, conseguiu reagir. Muito em razão da chegada do técnico Gelson Conte e a capacidade de mobilização que ele teve dentro do vestiário. Sim, com os mesmos jogadores. Então o Guarani conseguiu se manter nessa altura do campeonato, como a gente diz a expressão. Se manter mais um ano é mais um ano, é o equivalente a 3, 4 anos de desenvolvimento do Guarani. Porque é dinheiro, é patrocinadores, é cota de TV novamente, é possibilidades de competições nacionais. Então agora pode totalmente se focar na Copa do Brasil terça-feira. Então é isso. Valeu. Não foi aquilo que se esperava lá no início, mas o Guarani conseguiu se manter e se mostrou forte aí na reta final. E o Guarani está na Série A do Campeonato Gaúcho de 2027. E terça-feira, então, às 21h30, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli, em Campinas. Jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Transmissão da Sport TV, Premiere e GETV no YouTube. Que projeção, hein? E depois do jogo, você já sabe, 11h45 da noite, ou 15 para meia-noite, live pós-jogo aqui no canal. E aí nós vamos invadir a madrugada e eu espero vocês. Obrigado aos nossos parceiros, mais uma vez, Dr. Jorge Caê Filho e Fábio Vaz, brand posicionamento de conteúdo. Bom final de semana a todos, valeu! Helder, então de volta ao Guarani.